Buenos días, esta es nuestra clase de español de hoy que vamos a hablar sobre los pronombres complementos directo e indireto. Vamos falar primeiro sobre os pronomes complemento direto, que são aqueles pronomes que substituem o objeto direto. E são eles, né? Me, te, lo, la, nós, os, los e las. Primeira pessoa do singular me, segunda pessoa do singular te, terceira pessoa do singular lo, la, primeira pessoa do plural nós, segunda pessoa do plural os, terceira pessoa do plural los e las. Os mais utilizados são lo, la, los e las, principalmente quando o objeto direto é um objeto. Vamos ver nas frases agora. Pablo comprou um coche a su hijo. Comprou, né, verbo, comprou o quê? Um coche. Então aqui, pronome objeto direto. Pronome objeto direto. Para quem? A su hijo. Então aqui, pronome objeto indireto. Pronome objeto indireto. Pablo comprou um coche a su hijo. Comprou o quê? Um coche, objeto direto. Para quem? A su hijo, objeto indireto. Nós vamos substituir aqui o pronome objeto direto. O caso, um coche. Um coche, terceira pessoa do singular masculino. Então vamos usar o lo para substituir. Lembrando que sempre que a gente substitui o objeto direto pelo o pronome complemento direto, nós sempre vamos colocá-lo antes do verbo. Há casos que ele vem após o verbo, mas aí nós vamos ver mais para frente. Pablo lo comprou a su hijo. Então nós substituímos o nome um coche, né, que é o objeto direto, por lo. Nós vamos aqui. Maria vendió unos libros a mim. Vendió o quê? Unos libros. Então, unos livros, objeto direto. Objeto direto, que está na terceira pessoa do singular, né, masculino. Então, vamos substituir por los. Então, Maria los vendió a mim. Lembrando que sempre antes do verbo. Eles encontraram a ti em la plaza. Encontraram a quem? A ti. Então aqui o objeto direto está na segunda pessoa do singular, então eu vou utilizar para substituir te. Sempre lembrando que antes do verbo. Eles te encontraram em la plaza. Vamos ver agora os pronomes complemento indiretos. Os pronomes complemento indireto, a única diferença são praticamente os mesmos dos diretos. O que muda é lá. No direto é lo, lá, aqui é lé e si, que também nós vamos ver mais pra frente um pouquinho como se usa. E em vez de lo, las, é les e si. Então vamos lá só. Pablo comprou um coche a su hijo. Comprou o quê? Um coche. Então um coche aqui, como nós vimos no exemplo anterior, é o objeto direto. Para quem? A su hijo. Então aqui nós temos o objeto indireto. Então, objeto indireto. Então nós vamos substituir su hijo. Su hijo, ele. Então nós vamos usar o lé. Pablo le comprou um coche. Então lembrando que também no mesmo caso aqui, sempre o pronome complemento antes do verbo. Maria vendió unos libros a mim. Vendió para quem? Então, a mim, que é primeira pessoa do singular. Então, nós vamos usar meu. E lembrando, sempre antes do verbo. Maria me vendió los libros. Eles entregaram um quaderno a ti. Entregaram a quem? A ti. Ou para quem? A ti. Então, lembra, a ti, segunda pessoa do singular, então vou usar te. Sempre lembrando antes do verbo. Eles te
entregaram um quaderno. Pronomes complementos directos e indirectos. Hay casos en que es necesario referirnos a los dos elementos con verbo que suele levar um complemento direto e um indireto. Há casos que é necessário referirmos a dois elementos com verbos que acostumam levar um complemento direto e um indireto. Então vamos lá. Quem te regalou este reloj? Então aqui, objeto direto, ou indireto, desculpa. Este reloj, objeto direto, a ti, objeto indireto. Então vamos lá. Quem, lembrando aqui uma coisinha, sempre vem o objeto indireto quando vem os dois na mesma frase. E depois o objeto direto. E lembrando, ó, antes do verbo. Ó, então, quem te regalou este relógio? Quem te lo regalou. Então, objeto direto, objeto indireto e objeto direto. Le has dado tu teléfono a Rafa. Então, le, objeto indireto, tu teléfono, objeto direto, a Rafa, objeto direto. Então, nós vamos lá. Ó, o caso lá do si. Ó. Sempre que vier, numa pergunta, como aqui é o caso, lê ou lês, e nós vamos dar uma resposta, ó, e essa resposta está vindo antes de ló, lá, lós e las, nós vamos substituir o lê por si, viu? Então, ó, sempre que, por exemplo, aqui é uma pergunta, le has dado tu teléfono a Rafa? Sempre que a pergunta é feita com le ou com les, e quando você o pronome objeto direto é lo, lá, los ou las, nós vamos ter que substituir o le ou les por si. Ó, por si. Então, ó, se lo has dado. Vamos ver mais exemplos aqui. Então, ó, a frase. Marcos prestou el coche a Carlos. O que? Aqui no caso, prestou o que? Prestou el coche, que é objeto direto, a Carlos. Para quem? A Carlos. Então, objeto indireto. Lembra que sempre nós vamos colocar o objeto indireto, depois o objeto direto. Então, Marcos, como aqui, ó, lê. Seria o que? Lê. Só que o lê aqui eu não posso colocar por quê? Porque aqui o pronome, o objeto direto é lo. Então eu tenho que substituir o lê por si. Silvana comprou el mueble antigo a sua tia. Comprou o que? Mueble antigo. Então aqui o objeto direto. Para quem? A sua tia. Então objeto indireto. Vamos lá. Lembra que sempre primeiro objeto direto, depois objeto direto. Então, Silvana se lo comprou. Né? Ele comprou uma cilha para mim. Ele me la comprou. Ele regalou um ordenador para ti. Ele te lo regalou. Para ti, né? Te. Que é objeto indireto, que vai vir primeiro do objeto direto, né? Vamos lá. Aqui alguns exemplos que tem no livro de vocês, ó. Por exemplo, a questão 10. Los deportes gustan radicales tu. Você vai, ó, equivalente à pessoa aqui, você vai usar o pronome. Então, se é tu, segunda pessoa, tu singular, então nós vamos usar te. Ó. Então vamos montar a frase como é uma pergunta que nós vamos fazer. Ó. Te gusta los deportes radicales? Coloquei, ó. Te gustan los deportes radicales? Vamos lá, outro. Aqui é quando nós vamos dar a resposta. Le entregaste el trabajo a la professora. Lembra lá, ó, que sempre que eu vou colocar, ó, tem o lo, lá, los e lá.
Eu não posso utilizar nem o le e nem o les, então eu substituo ele por si. Então, esta foi nossa clase de hoje. Hasta luego, tenga un buen día.